Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês o meu conhecimento, a experiência acumulada ao longo de 30 anos de consultoria na área empresarial e 15 anos de Bolsa de Valores. Desse modo, eu procuro, de alguma maneira, contribuir para que você entenda a dinâmica do mundo corporativo, como se dá o processo de tomada de decisão, as estratégias, a política de treinamento, a formação de equipes, o papel da liderança, tudo isso eu procuro trazer aqui um pouco dessa experiência acumulada para vocês. Porque investir na Bolsa se trata de escolher boas empresas para investir. Então a gente precisa entender como funciona a sua dinâmica. Isso é essencial para que tenhamos sucesso. Maratone os mais de 800 vídeos já publicados aqui. Vale a pena você dedicar o seu tempo para adquirir conhecimento. Isso é o que vai fazer a sua vida mudar de patamar. Muito bem, começa o vídeo de hoje falando sobre a Apple. A Apple anunciou que os AirPods poderão ter alguns recursos mais sofisticados daqui a algum tempo. Então, existem alguns estudos sendo feitos que os fones de ouvido terão algum tipo de medidor de temperatura, regulador de postura também nos próximos anos. É interessante falar do AirPod, porque o AirPod é uma coisa muito simples, são fones de ouvidos, né? Mas que chama a atenção pelo seu design, pela sua capacidade, pela sua eficácia, né, de entregar o que promete. E isso é uma coisa simples, né, se você for olhar o AirPod, mas que já representa no faturamento da Apple mais do que o faturamento anual de empresas como Netflix. Imagine. Além disso, já está muito próximo do que representa o faturamento da Tesla. Que coisa incrível, né? Ideias simples, transformadas em grandes resultados. Olha que coisa excepcional, né? Muito bem. Depois de distinguir os fios dos fones de ouvido, a Apple agora avalia maneiras de fazer do acessório um item fundamental. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, os futuros AirPods seguirão a tendência dos relógios inteligentes, né, da Apple, o Apple Watch, incorporando alguns recursos de monitoramento de saúde. É esperado que os aparelhos tenham capacidade de medir, por exemplo, a temperatura. Além disso, monitorar a postura das pessoas e, consequentemente, também melhorar a audição dos usuários. Excepcional, né? Então veja, esse mundo extraordinário da tecnologia, né? É sempre muito interessante. Ainda não há muitos detalhes sobre como esses dispositivos funcionariam, embora mecanismos capazes de medir a temperatura pela orelha não sejam raros, e muitos sensores digitais já existem no mercado funcionando como alertas de postura. Quanto ao recurso capaz de auxiliar a audição, o Wall Street Journal reforça que não é possível saber se a função será diferente do mecanismo Conversation Burst, que em português seria amplificação na conversa. Já existe nos AirPods esse mecanismo, que é capaz de aumentar o volume da voz de uma pessoa que está falando com você presencialmente, tornando mais fácil de ouvi-la. A notícia dos novos recursos ocorreu 2 dias após o anúncio do próximo evento da empresa, né, que já aconteceu, foi em 18 de outubro. As novas medidas também demonstram a ambição da Apple em adicionar recursos de saúde e bem-estar a dispositivos além do Apple Watch, onde a maioria das funções de saúde da empresa estão hoje. Não é a primeira vez que o assunto aparece na agenda da empresa para outros produtos da marca. No mês passado,
o jornal americano já havia anunciado que a empresa pesquisava uma tecnologia que permitisse aos iPhones ajudar a diagnosticar depressão e declínio cognitivo. Sensores capazes de realizar monitoramento de pressão arterial, temperatura, qualidade do sono e oxigênio e açúcar no sangue também já eram estudados no Apple Watch. O The Wall Street Journal reforça, porém, que essas funções não são esperadas já no curto prazo e podem até nunca ser lançadas para os consumidores. É algo que ainda está em estudo, em pesquisa. A empresa está apenas explorando esses novos recursos em vez de trabalhar ativamente para uni-los a produtos que serão lançados daqui a 1 ou 2 anos. Independentemente dos planos, a integração de recursos de saúde em produtos comerciais é um trabalho complicado, principalmente por conta da dificuldade de atender aos elevados padrões de regulamentação médica. Os assistentes de audição em fones de ouvido, por exemplo, ainda não são aprovados pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, que é a agência americana responsável pela regulação de dispositivos médicos, suplementos e cosméticos. Mas isso nos mostra um pouco um mundo de possibilidades. É isso que a tecnologia nos impressiona, sempre com um mundo de possibilidades. Aí imagine se tudo isso se torna viável, se tudo isso se torna possível. O quanto de valor isso pode representar para a Apple, O quanto de valor. Porque aí um fone de ouvido já é muito mais do que um fone. Um relógio já é muito mais do que um relógio. Então veja que essas funcionalidades extras geram valores exponenciais para uma série de produtos que a Apple vem pesquisando e desenvolvendo nesses últimos anos. Então fiquemos sempre de olho nessa transformação tecnológica. Para a Apple, para quem quiser investir, uma excelente empresa, o Warren Buffett concentra na Apple a maior parte dos seus investimentos, cerca de 43% do seu capital está, vamos dizer assim, investido na Apple, E já carrega a empresa há bastante tempo. Então, fiquemos de olho na Apple e, ao mesmo tempo, isso serve também como uma espécie de provocação para a gente olhar para quem está investido em Oi, a Oi Soluções, que é o braço tecnológico da Oi. Então, a Oi Soluções criou o 8, que é um ambiente de aceleração de startups no Rio de Janeiro. Vale a pena quem estiver no Rio fazer uma visita, conhecer o 8. Então, é um ambiente de fomento, de cooperação, de aceleração de startups na área de tecnologia, inclusive com financiamento, inclusive com a possibilidade da própria Oi se tornar sócia de algumas fintechs, de algumas startups, entendeu? Então, temos aí muitas possibilidades, negócios que estão nascendo, que estão sendo modelados. O 8 conta com a parceria da IBM, norte-americana, e da Nokia, que são parceiros da Oi nessa iniciativa lá no Rio de Janeiro. Muito bem, vamos mudar de assunto e eu queria repercutir uma matéria, na verdade um trecho de uma matéria que saiu na Money Time sobre a aprovação pelo CAD da venda de parte do capital social da Vital. E eles citam um relatório do BTG, da parte da corretora do BTG, de que a Infraco tende, vamos ler assim, a Infraco, dito pelo BTG, pela área de corretora do BTG, a Infraco tende a pagar entre 2027 e 2030 cerca de 10 bilhões de reais em dividendos. 10 bilhões de reais entre 2027 e 2030. Então, é uma estimativa num relatório da corretora do BTG. Fiquemos com esse número apenas como um número no nosso radar, porque é fato que a Vital pagará dividendo para os seus acionistas, Oi e BTG, e
quando começará a pagar? Não tá posto isso. O que se sabe é que a Vital vai investir nos próximos 5 anos 30 bilhões de reais na expansão de fibra ótica. Se você juntar todas as empresas que trabalham com fibra ótica no Brasil, incluindo as grandes, certamente elas não vão investir nos próximos 5 anos 43% do que a Vital vai investir nesses próximos 5 anos. Então vejam o poder de fogo que a Vital tem. E isso tudo é vital para a Oi, óbvio, né? A Vital cresce de valor, cresce o valor da participação da Oi na Vital, né? Do ponto de vista monetário, e ao mesmo tempo, quanto mais a Vital cresce na infraestrutura de fibra, mais poder de conectividade a Oi tem para aumentar a sua base de clientes, ou seja, de levar a fibra ótica, a conexão de ultra velocidade de fibra ótica para pessoas físicas e pessoas jurídicas no Brasil inteiro, né? Então estejamos atentos a isso. Essas estimativas da Oi com o senhor Rodrigo Abreu é de que até o fim de 2024 a Oi vai estar com uma receita aí líquida de 15,5 bilhões de reais e acima deste valor vai estar entrando também os dividendos, né? Somando-se a esse valor estará entrando os dividendos da Vital. Será a partir de que ano? Não sabemos, né? Pode ser já a partir de 2025, pode ser 2026, 2027. A estimativa e o prazo inicial que a partir de análise do BTG está fazendo, da corretora, é que esse valor pode estar na casa aí dos 10 bilhões sendo pagos entre 2027 e 2030. Mas não é nenhum pronunciamento oficial, nem do BTG, da sua área de investimentos, né, do banco, nem tampouco da Oi. Isso vai ser aos poucos trazido à tona, né? Vamos aguardar, mas vamos acompanhar. É um número que me chamou a atenção nesse relatório que foi divulgado e que eu acho que deve estar também no nosso radar, certo? Muito bem, uma outra matéria que vale a pena repercutir aqui com vocês, saiu no Seu Dinheiro. A Oi está mais perto da virada com o sinal verde do CAD. A matéria que saiu no Seu Dinheiro. E aí eles dizem o seguinte: na longa jornada de reestruturação da Oi, mais um pequeno passo acaba de ser dado. A empresa, em recuperação judicial desde 2016, anunciou que o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor aprovou sem restrições a venda de parte da Vital, que é a antiga Infraco. Eu só não entendi e discordo que seja um pequeno passo, né? Porque de fato é o que aqui está sendo feito, é a homologação de um negócio de 12,9 bilhões de reais, que é o recurso que vai estar sendo pago pelo BTG para a Oi, e isso não pode ser considerado um pequeno passo, 12,9 bilhões, né? Haja passo. E é importante dizer que vamos dizer assim, essa operação entre BTG e Oi é vital para a Oi, não só por liberar dinheiro para o caixa da Oi, como também para garantir que um sócio assuma a condução dessa empresa de infraestrutura que estava dentro da Oi, que se torna agora independente, e que possa tocar investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Então, de forma alguma, vamos dizer assim, a homologação desta operação eu posso entender como um pequeno passo, como disse o canal Seu Dinheiro. Não, foi um passo grande, né? Foi um passo grande que aconteceu. A operação faz parte do enorme programa de venda de ativos da Oi, é peça fundamental para que a empresa obtenha a liquidez necessária para pagar seus compromissos financeiros, e não só isso, né? Complementemos aqui a matéria, não só para pagar seus compromissos financeiros, pagar dívidas com credores, como também fazer novos investimentos. É para isso que tem sido utilizado
este programa de venda de ativos. Vamos recordar que o Rodrigo Abreu já de forma muito transparente, muito didática, já disse que a empresa Oi não está fazendo uma liquidação de ativos. Ela está vendendo ativos que não interessam mais do ponto de vista estratégico, mas que está usando esses recursos para viabilizar investimentos nas áreas que a empresa elegeu como prioritárias para o futuro, que é fibra ótica e tecnologia. Então, de 34 bilhões, por exemplo, de venda de ativos, que já aconteceu, a Oi investiu nos últimos anos 31 bilhões. Então, veja que não estamos falando de liquidação de uma empresa, estamos falando de uma empresa que está vendendo coisas que não interessam mais e está investindo no que de fato interessa. Isso para nós, aqui no Viver de Renda, é algo muito claro. Parece que para alguns canais de notícias ainda não é uma coisa clara. Parece que eles ainda têm uma dificuldade enorme de processar as informações, né? Pelo visto. Mas enfim, eles dizem aqui que os desinvestimentos promovidos até o momento já somam 34,6 bilhões de reais, exato. E desse valor, 31,5 bilhões, desses 34,6 bilhões, que foi o desinvestimento dos últimos anos, nos últimos anos também, nos últimos 5 anos, 31,5 bilhões foram investidos. Se recortarmos apenas 2019 e 2020, foram 15 bilhões dos 31,5 de investimentos, né? Então, é preciso entender isso, é preciso estar atento a isso. Bom, a Vital, ela é uma empresa que vai concentrar a rede neutra de fibra ótica, né? A Oi está fechando essa operação agora com a homologação do CAD de transferência de 57,9% do seu ativo para o BTG por 12,9 bilhões. E aí falta agora só a anuência prévia da Anatel para que a operação seja concluída em definitivo. Essa venda, além disso, existe como pendência a venda da divisão da Oi Móvel, né, que aguarda ainda as anuências aí da Anatel e a aprovação do CAD, e o que se espera até 15 de novembro. Esse é o cenário que eu trabalho, que até 15 de novembro a gente vai ter essa decisão favorável à operação. Da parte da Anatel, a área técnica da Anatel, o corpo técnico da Anatel já se manifestou e já se declarou favorável que se autorize a venda da Oi Móvel, destacando não haver nenhum problema do ponto de vista da concorrencial no país, e também dizendo que isso será benéfico para os consumidores. É essa linha que o CAD seguramente vai bater o martelo também. Aguardemos. Até 15 de novembro acredito que não passe dessa data. Lembrando que 4 de novembro é o leilão do 5G, né? Então acho que logo depois desse leilão do 5G a gente deve ter esse assunto resolvido. Vamos aguardar e ficar acompanhando, né? Essa venda da Oi Móvel é para as empresas Vivo, TIM e Claro, que ofertaram 15,8 bilhões que vão endereçar para o caixa da Oi 15,8 bilhões de reais após alguns descontos da operação, que no seu total foi 16,5 bilhões, né? Em entrevistas recentes aos próprios sites Seu Dinheiro, o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, disse esperar que todo o processo de venda de ativos esteja resolvido por parte dos reguladores nos próximos meses, e que ele trabalha com a ideia de que a recuperação judicial da empresa seja encerrada em março de 22, porque eles vão precisar ainda de um prazo aí de 3 meses para dar baixa nos ativos do balanço da empresa, da estrutura da empresa, né? Ele já destacou que os planos para a nova Oi, com expansão de serviços de conectividade e banda larga pelo país, a Vital também tem uma meta de continuar crescendo, contando com o apoio do BTG e de outros fundos de investimentos, como é o caso agora de um fundo soberano de Singapura, que já fez um aporte também
na Vital. Então são essas informações que a gente precisa estar acompanhando. A matéria também destacou essa movimentação recente, né, do início da semana, por conta da aprovação do CAD, que chegou a subir 12% na segunda-feira, as ações da BR3, a Oi BR3, e que acabaram inclusive destoando do comportamento geral da Bolsa. E lembremos também que agora, na semana que passou, a Ferro, que é a antiga Portugal Telecom, já era investidora em Oi e ampliou a sua participação. Ela vendeu em Portugal ações dela mesma, da Ferro, e pegou o dinheiro que ela levantou na Bolsa Portuguesa e comprou mais ações da Oi, BR3. Então, isso mostra um grande player que já tem uma posição acima de 5% das ações da Oi e que ampliou essa participação e, segundo o presidente da Ferro, fez isso por acreditar na boa condução do plano estratégico e do plano de recuperação que vem sendo tocado pelo Rodrigo Abreu. Então, mais um sinal positivo de um grande player, de um tubarão, né? Então, isso é importante, né? E vale a pena nós termos esses assuntos sempre no nosso horizonte, né? no nosso radar. Mas o fato é que as coisas estão avançando. Para finalizar esse vídeo, eu queria também comentar que o setor aéreo, algumas pessoas me perguntam, como é que está a questão da recuperação do setor aéreo? Porque sabem que eu já fui investidor da Azul em 2 ocasiões e continuo gostando do case. Eu não tenho ela nesse momento, porque eu fiz um balanceamento de carteira. Eu tinha 6 ações no primeiro semestre, vendi 3 e hoje eu tenho apenas 3 ações na minha carteira. Então hoje eu estou com uma posição acionária, um investimento, uma carteira de ações com apenas 3 ativos. Outras 3 eu me desfiz nesse balanceamento de carteira que eu fiz. E uma delas é a Azul, que é uma empresa que eu gosto muito. Então, aí algumas pessoas me perguntando sobre o setor aéreo, eu queria dizer o seguinte: o setor aéreo ele tem demonstrado sinais de boa recuperação. Então, esse é o primeiro ponto. O setor aéreo vem demonstrando sinais de boa recuperação. O avanço da vacinação, o relaxamento de restrições sanitárias permitiram a reabertura de muitos setores, como de serviços. Os resultados preliminares do último mês de setembro mostram que o setor aéreo segue se recuperando dos efeitos da Covid. Durante o período, as companhias brasileiras aumentaram o tráfego de voos domésticos até 120% em relação ao mesmo mês de 2020 e quase 9% em comparação ao mesmo período de 2019. Além disso, as ações das companhias aéreas apresentam desempenhos positivos no acumulado dos últimos 30 dias, o que vem fortalecendo a probabilidade de recuperação para os investidores que viram essas ações caírem nessa correção que houve na Bolsa, né? A Bolsa estava lá em 130, desabou, foi até 108, fez um fundo duplo aí na região de 110 e acena para uma recuperação, pelo menos essa é uma expectativa que a gente tem. A Gol, ela estava ainda com uma queda na faixa aí de 7%, e a Azul são as únicas empresas que estão atualmente listadas na Bolsa. E a gente tem uma expectativa de uma retomada a partir do momento que haja um rally de fim de ano, né, para a Bolsa brasileira, que é o cenário que a gente está trabalhando. Então, apesar desses indicativos, né, alguns analistas continuam sem recomendar a compra de ações do setor. Isso é muito intrigante, porque quando a ação corrige, nos ensinam os grandes investidores, Warren Buffett, Howard Marks, Henrique Breda, André Jacuzzi, Luiz Barzi, Florian Bartonek, né, nos ensinam os grandes investidores que nessas correções fortes nós temos oportunidade de compra. Os nossos analistas de banco e corretora não são adeptos dessa teoria dos tubarões, o que mostra que de fato eles são
assim, eles trabalham na contramão do que os mega investidores fazem, né? Eles trabalham na contramão do que os mega investidores fazem. Então, eles vão recomendar, quando a ação começar a pipocar para cima, aí eles vão recomendar. Olha, comprem. Aí a ação já subiu 60%, 70%, aí eles vão mandar comprar. É um negócio absolutamente ilógico, mas é assim, eu já convivo com isso há 15 anos e já entendi que eles trabalham mentalmente desse jeito. A avaliação de Larissa Quaresma, por exemplo, da Empíricos, diz que, embora mostre recuperação, os números não dão uma perspectiva de receita a longo prazo para o investidor. O setor de aviação está se encaminhando para um cenário de normalização, então isso é muito positivo. Agora a dúvida é, como será esse normal no ano que vem? Questiona sobre o desempenho da aviação para 2022. Né? Então, ela diz ainda que o segmento pode ser impactado pelo movimento do Banco Central e aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, né? E esse cenário deve prejudicar o desempenho do setor no longo prazo devido à sua dependência em relação ao movimento da atividade econômica do país. Está retomando, mas em um momento de economia fraca. Além da dependência econômica, tem outro fator que torna o setor aéreo menos atrativo, que é o alto custo de manutenção. Então, segundo essa analista, é para estar de fora do setor aéreo. O que você pensa, me perguntando, né? Bom, eu acho que são nas correções que a gente precisa entrar. Essa é a filosofia do Warren Buffett, do Howard Marks, dos grandes tubarões. É essa filosofia que eu sou adepto, né? Cada um tem que estudar a empresa, identificar suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, mas se existe um momento para entrar, é sempre em meio às grandes correções. Para finalizarmos esse vídeo, eu quero também comentar sobre a Johnson & Johnson, é uma empresa que eu já citei como uma empresa que eu gosto nos Estados Unidos. Ela publicou recentemente os resultados do terceiro trimestre e os resultados foram muito positivos. Além de todo o leque de produtos que a Johnson já tem, que nós conhecemos aqui, uma empresa muito forte, né, com o mercado mundial, ela também se beneficia da vacina contra a Covid, uma vacina de dose única. Então, ela também tem esse detalhe a mais para reforçar a sua estrutura de capital nos próximos anos, né? Ela apurou lucro líquido de 3,67 bilhões de dólares, 3,67 bilhões de dólares no terceiro trimestre deste ano. Isso foi uma alta de 3,2% em relação ao igual período de 2020, segundo o balanço que foi divulgado na terça-feira 19. Né? O resultado acaba equivalendo aí a um ganho por ação ajustado de 2,60 dólares, superando a previsão de alguns analistas. De acordo com o documento, as vendas totais da empresa subiram de 21 bilhões de dólares entre julho e setembro do ano passado para 23,3 bilhões de dólares no exercício atual. O saldo ficou ligeiramente abaixo do consenso de mercado de 23,6. Mas eu diria que isso é um preciosismo que não nos incomoda, né? Na verdade, os números vieram fortes. Esses ganhos foram impulsionados pela divisão farmacêutica, embalada pelas vendas da vacina contra o coronavírus. Não podia ser diferente, né? Embora esse produto seja comercializado pela Johnson sem um objetivo explícito de lucro, né? Nessa área, as vendas totais se elevaram 13,8% na base comparativa e isso nos mostra a força da empresa. É uma das empresas que, vamos dizer assim, eu não tenho ela em carteira, mas tenho ela no meu radar. Entre as empresas americanas, a Johnson está no meu radar, a Disney está no meu radar, né? A Apple eu tenho em carteira e aí existem outras empresas que eu procuro estar dando uma olhada de vez em quando, dando uma estudada no seu pacote de negócios, nos cenários dessas empresas, como é o caso, por exemplo, da Amazon e da Microsoft. Então, é importante a gente começar a olhar um pouco para a Bolsa Americana, sobretudo o ano que vem, que é um ano de eleições, vai ter muita volatilidade aqui no Brasil.
e talvez valha a pena a gente considerar a Bolsa Americana como uma estratégia de proteção ao cenário doméstico, né? Ao cenário Brasil, que não deverá ser um mercado dos melhores, vamos dizer assim. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!